ideias lá de 7 anos atrás da Revolução Pernambucana vão florescer agora. O pior é que, quando ocorreu esse movimento pernambucano, é lógico que Dom Pedro não vai aceitar e vai enviar as nossas tropas. Lembre-se de uma coisa, nós não tínhamos exército ainda, né? Nós tínhamos tropas locais, algumas tropas militares, como também serão contratados mercenários para poder combater o movimento. Aqui no Ceará, né, que participamos, nós temos aqui no centro da cidade a Praça dos Mártires, onde foram executados os nossos principais, né, participantes desse movimento. Pois bem, Erciliano, quer dizer então que Dom Pedro vai sufocar a Confederação do Equador? Isso. Com dinheiro de quem? Nosso. Olha que legal. O governo vai aumentar os nossos impostos para pegar o nosso dinheiro para mandar matar a gente. Legal? Pensa num governo legal. Pois bem, 2 anos depois, um novo movimento, Guerra da Cisplatina. O que foi esse movimento, hein, Erciliano? Pessoal, a Cisplatina hoje é o Uruguai, tá? Uruguai é a antiga região da Cisplatina. Antes de ser chamado Cisplatina, chamava-se Colônia do Sacramento. Quando houve a expansão territorial brasileira, finalzinho do século XVII e século XVIII, os portugueses ocuparam vários territórios que antes, pelo Tratado de Tordesilhas, eram dos espanhóis oficialmente. E aí foi necessário uma série de acordos para redefinir as fronteiras do Brasil. Tratado do Prado, de Madajós, né? Santo Ildefonso, mas o mais importante é o Tratado de Madrid, que fundamentou-se no princípio do uti possidetis. A posse da terra é de quem ocupou. Aquele que desenvolveu a terra tem direito à posse. De acordo com isso, a Colônia do Sacramento, ela passa a pertencer à Espanha. Então lá, todo mundo falava espanhol, né? A cultura era a cultura hispânica. Só teve um detalhe. Quando Dom João veio para cá, aproveitando-se do cenário europeu, que Napoleão havia invadido todo mundo, Napoleão havia invadido Portugal, havia dominado a Espanha, Dom João, que era casado com uma princesa espanhola, Carlota Joaquina, ele vai anexar a Colônia do Sacramento ao Brasil, passando a se chamar de província Cisplatina. Aí vai ser um problema imenso. Já pensou? Você vai ter, dentro do Brasil, uma província onde todo mundo fala espanhol, onde todo mundo tem a cultura hispânica e onde a economia se fundamenta na pecuária e não na agricultura, que é a essência da economia brasileira. Ou seja, eles estavam totalmente por fora da nossa realidade. Era como se nós fôssemos aqui em Fortaleza, todos falássemos inglês, diferente do resto do Brasil, com a cultura britânica, com toda uma estrutura, né, cultural diferente. Não fazia sentido. Então o que vai acontecer? Os cisplatinos, eles vão querer a sua independência em relação ao Brasil e vão se aliar a nosotros hermanos argentinos. Não existia a Argentina ainda, era apenas a República das Províncias Unidas do Rio Prata, que tinha como capital Buenos Aires. Mas vamos chamar de Argentina para ficar mais fácil, tá bom? Então vai haver a possibilidade de uma grande guerra. De um lado o Brasil, do outro lado a Argentina, disputando pela região da Cisplatina. Meu amigo, agradeça não ter tido essa guerra. Se tivesse tido essa guerra, a gente tinha levado uma paulada dos argentinos, que até hoje eles estavam mangando da gente. Era como se, por exemplo, a Argentina fosse no próximo ano campeã aqui no Brasil. Pense numa situação legal. Gol aos 44 minutos do segundo tempo do Messi. Muito bem, só para fazer uma prévia assim para o coração da gente próximo ano, né? Vai ser legal. Muito bem, então o que vai acontecer? Brasil e Argentina se preparam para o conflito, só que ele não chega a acontecer. Por quê? As tropas até foram enviadas, né? As tropas foram enviadas para o sul do Brasil, a Argentina enviou suas tropas também, mas a guerra não aconteceu porque a Inglaterra interferiu. A Inglaterra vai chegar e vai dizer, peraí menino, na América quem manda aqui sou eu, não quero negócio de briga de Brasil com a Argentina não. Dessa forma, a Inglaterra vai promover a independência da Cisplatina, que tornar-se agora um país independente chamado Uruguai. E vai ser um país dependente da economia inglesa. Então nós tivemos 2 gastos imensos com tropas, numa época em que a economia está ruim.
Toda crise econômica leva a uma crise política. Aqui no Brasil, o Partido Brasileiro fazia oposição a Dom Pedro. Ora, e tinha um cara do Partido Brasileiro, jornalista, Líbero Badaró, que usava o jornal para fazer críticas a Dom Pedro. Um belo dia, Badaró foi assassinado. Ciliano, quem matou? A história oficial botou a culpa em Dom Pedro, mas vamos refletir? Vamos refletir? Pode ter sido uma articulação política. Os próprios membros do Partido Brasileiro poderiam ter mandado matar o Líbero Badaró, porque sabiam que a culpa ia cair em Dom Pedro. Essas articulações acontecem sempre. Então, dessa forma, o que você vai perceber é que, oficialmente, a culpa caiu em Dom Pedro e aumentou a crise política, aumentou a pressão sobre Dom Pedro. Para piorar, ainda teve a Noite das Garrafadas, um confronto nas ruas do Rio de Janeiro entre portugueses, que eram partidários de Dom Pedro, e brasileiros, que eram opositores de Dom Pedro. Houve então um confronto em que os brasileiros jogavam paus e pedras nas lojas dos portugueses, e os portugueses rebolavam de dentro das garrafas nos brasileiros, e esse clima de tensão, ele acabou então ficando insuportável para que Dom Pedro se mantivesse no poder. E dessa forma, em 1831, Dom Pedro vai renunciar, até mesmo porque ele tinha reservado para si lá em Portugal o trono português. Quando seu pai, Dom João VI, faleceu, ele era o legítimo herdeiro e ele renunciou em nome de sua filha, Dona Maria da Glória. Porém, seu irmão Dom Miguel assumiu o poder em Portugal e impôs um regime absolutista. Então Dom Pedro vai ter o apoio da burguesia portuguesa para retornar a Portugal e retomar o seu trono, que é de direito. Então todo esse cenário levou à renúncia de Dom Pedro. E aí, como Dom Pedro II tinha apenas 5 aninhos de idade, a little baby, a sweet child, ele não vai poder assumir o trono. E vamos ter o que chamamos de período regencial. Mas período regencial, já, vamos para a questão. Olha o que diz aí então. Ele está falando então da abdicação do Dom Pedro, foi resultado de uma crise. E ele quer saber o que não foi a crise, o que não representa a crise. Olha o que diz a letra D, ó. Pressão das elites coloniais que queriam o fim do império e a implantação de uma república nos moldes dos Estados Unidos da América. Não. Você tinha até uma pequena parcela dessa elite, que era o Partido Liberal Radical, que tinha uma proposta republicana, mas quem derrubou Dom Pedro foi o Partido Brasileiro, que queria manter seus privilégios, queria manter uma monarquia sim, mas uma monarquia com um poder limitado para atender aos seus anseios particulares. Ok? Então, a nossa segunda questão é a letra D, de doidinho. Muito bem. Vamos para a terceira? A terceira questão, então, nós entramos no período regencial. E ela diz assim: Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul, foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado. Veja que essa questão, ele não está perguntando sobre as revoltas, né? A próxima questão a gente fala sobre as revoltas em si. Mas nessa questão ele está pedindo apenas sobre o período, que é exatamente o que a gente chama de período regencial. E pense, eu particularmente acho o período regencial um dos períodos mais maravilhosos da história do Brasil, porque foi uma experiência republicana durante o Império. E o interessante é que nós vimos as elites se degladiando, se matando para ver quem ficava no poder. Havia uma grande discussão no Brasil entre centralismo e descentralização. Existia um grupo, no caso, porque Partido Brasileiro, Partido Português e Partido Liberal Radical, eles mudaram de nome. Aqui no Brasil tem essa mania, né? Os nossos partidos políticos, quando eles estão assim, né, queimados, digamos, na sociedade, eles mudam de nome para ver se o povo esquece o que eles fizeram no passado. Lembra? É só você pegar o final da ditadura, Arena, MDB, todos eles continuam ainda hoje, viu?
só mudaram de nome. Mudaram alguns até algumas vezes. Pois bem, o pessoal que era do Partido Brasileiro vai formar um grupo chamado os Liberais Moderados. Eu sou liberal porque eu sou contra o poder absoluto do rei, mas eu não quero mudanças radicais. O pessoal do Partido Português deu origem então aos restauradores. Eles queriam restaurar a monarquia. Dom Pedro, volte pelo amor de Deus para o Brasil, para a gente poder, quem sabe no futuro, recolonizar o Brasil. Era a última esperança deles, era Dom Pedro voltar. E o Partido Liberal Radical e alguns membros do Partido Brasileiro, aqueles do Nordeste, que eram as províncias que estavam enfraquecidas, formaram então o Partido Liberal Exaltado. Eles queriam transformações mais significativas. Ceciliano, e qual era a transformação? A transformação que eles brigavam era autonomia para as províncias. O grupo de tendência liberal, ele defendia maior autonomia para as províncias, achando que, tendo autonomia, eles iriam conseguir resolver seus problemas. O grupo de tendência conservadora defendia então um governo centralizado. Ora, como nós tínhamos passado 9 anos de primeiro reinado, de poder centralizado, de absolutismo, de autoritarismo, a moda era você ser liberal. Eu posso até depois mudar de ideia, mas na onda é ser liberal. Tanto é que quando foi se escolher a nossa nova representação da sociedade para poder administrar esse novo Estado, o Estado republicano, o grupo que sai fortalecido é o grupo de tendência liberal. E aí eles vão elaborar uma lei para alterar a Constituição. Essa lei chama-se Ato Adicional. O Ato Adicional de 1834 foi uma lei criada pelo grupo de tendência liberal para dar maior autonomia para as províncias. O Ato Adicional tem vários aspectos, tá? Por exemplo, o Ato Adicional determinou que a regência seria agora una, ao invés de regência trina. O ato adicional determinou que a regência seria de 5 anos, o mandato, e não apenas de 4, como a Constituição mandava. O ato adicional, ele deixou suspenso o poder moderador e o Conselho de Estado. Mas, em essência, o ato adicional, ele deu autonomia para as províncias. Isso é que é importante. Ou seja, cada província vai ter agora a sua Assembleia Constituinte local. Desculpa, sua Assembleia Constituinte não, a sua Assembleia Legislativa local. Então vai poder fazer suas próprias leis e resolver seus próprios problemas. Isso não vai dar certo. Meu amigo, liberdade presume condições para você poder se sustentar. Não é não? A gente quando é adolescente, a gente pensa assim, às vezes, né? Quer ir para um show, quer ir para algum canto, aí o pai não dá o dinheiro na hora, a gente diz assim, mas também... Quando eu sair de casa, vou fazer da minha vida o que eu quiser. O que quiser o quê, rapaz? Tu vai fazer aquilo que o teu dinheiro permitir tu fazer. Não é não? Se tu não tiver condições de se manter, tu vai botar o rabinho entre as pernas e vai voltar para casa. Oi papai, estou voltando. Tu vai ter que se manter. A mesma coisa as províncias pobres. Já pensou? Província rica não. Província rica isso foi massa. Imagina São Paulo. São Paulo, sabe o que é que fez com o ato adicional? São Paulo criou uma leizinha atraindo investidores. A região do Oeste Paulista era uma região boa para se produzir café. E não tinha nada por lá. Então o que os paulistas fizeram? Eles criaram uma lei permitindo o Estado dar terras de graça para quem quisesse investir na região do Oeste Paulista. E aí o café começou, ó. Agora no Ceará, vamos fazer uma lei dessa? Bora, eu vou dar para vocês terra de graça, no meio do sertão, chove um mês sim, 8 não, quem vai? Ninguém. É o tipo de coisa que não vai resolver. Então dessa forma, muito bem, substituição, muito bem, na tradução, manda brasa. Então dessa forma, o que você vai perceber é que para as províncias pobres, estou aprendendo com ela, vai. Para as províncias pobres, essa história de autonomia foi péssimo. Porque província pobre disse assim, Rio de Janeiro, manda um dinheirinho aí, manda. Aí o Rio vai dizer, que história é essa, meu filho? Você não queria autonomia? Encontre agora a sua solução. Por isso que nós vamos ter tantas revoltas, que nós vamos já conversar na próxima questão.
Para combater essas revoltas e manter a ordem, será criada a Guarda Nacional. Manda num papelzinho? Valeu, manda aí que eu te respondo já. Então, a Guarda Nacional, ela foi criada exatamente para poder garantir a ordem institucional. Pode pegar, por favor, o papelzinho dele ali. Oh, já tem um aqui. Valeu, vai botando aqui os papeizinhos aí da pergunta. Amigão que perguntou sobre a conjuração baiana e a mineira, eu te respondo já, para poder não quebrar o raciocínio, tá? Só fechar esse raciocínio que eu te respondo. Pois bem, então dessa forma a Guarda Nacional vai ser criada para manter a ordem. E aí, o que nós percebemos é que, qual foi o grande nome, quem foi que explodiu no Brasil nessa época como salvador da pátria, o Sacema? O Padre Feijó, ministro da Justiça que havia criado a Guarda Nacional. O Padre Feijó sai como candidato para regente, vai ser eleito, inclusive, e vai então, estabelecer um governo ainda mantendo os liberais no poder. O problema é que os liberais chegaram no poder e não resolveram o principal problema, que era a crise econômica. A crise econômica acabou, obviamente, quebrando os liberais. Por quê? Porque eu acabei de dizer que eu sou liberal hoje, mas eu posso mudar de ideia. É uma tendência. Eu era liberal. Rapaz, se Deus quiser vai dar certo esse negócio de autonomia. Veio a autonomia, eu fiquei cada vez mais pobre, cada vez mais quebrado. Eu continuo liberal? Eu mudo de ideia. Não gostei dessa história de ser liberal, não. Os liberais se dividiram em dois grupos: progressistas e regressistas. Os progressistas a favor do ato adicional. Pronto, entrega para ele ali. Os progressistas a favor do ato adicional. Os regressistas contra o ato adicional. Dessa forma, então, agora, os grupos de tendência conservadora sendo maioria, eles vão fazer uma nova lei. A lei interpretativa ou lei de interpretação do ato adicional, que vai acabar, vai por fim a autonomia das províncias, promovendo uma nova centralização. Antes da gente resolver então a questão, deixa eu só ver aqui o que o meu amigo perguntou. Ah tá, por que se chama conjuração baiana ou inconfidência baiana? Porque conjuração e inconfidência são sinônimos, tá? Tanto faz você usar um termo quanto o outro. Conjuração, inconfidência são sinônimos que querem dizer conspiração. São movimentos de conspiração, ok? E a outra perguntinha: a origem da desigualdade econômica nos estados brasileiros foi o ato adicional de 34? Eu particularmente não considero. Para mim, a origem da desigualdade econômica vem mesmo no processo de colonização. Desde o momento em que você teve inicialmente duas grandes capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente, já houve aí uma discrepância em relação às demais, e posteriormente com a mineração. Porque quando veio a mineração, você vai ter então todo um fluxo de riqueza ali para o Rio de Janeiro. Posteriormente, no segundo reinado, vamos conversar sobre o café, e o café também vai fazer com que aquela região sudeste vá crescer em comparação às demais.